Boa noite a todas e a todas, sejam todos bem-vindos ao canal do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho. Este estudo ficará nos arquivos do refúgio espiritual das nossas almas. Beijo no coração e que a paz do nosso amor, do nosso Pai, possa estar com todos, levando a harmonia para aqueles que assistirão posteriormente este estudo. Que assim seja. Bom, gente, vamos fazer uma revisão. É óbvio que temos que fazer isso depois de 2 semanas. Eu vou agora compartilhar a tela. Estamos no Marcos, paramos, o Beto fez o 15 e o 16, tá? Então, vamos rever, que foi muito conversado o 15. Não há nada fora do homem que nele, entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Bom, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. O que vocês acham que ele quer falar sobre isso? Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Que o que entra, ou seja, todos os ensinamentos que o homem possa receber, não é isso que o contamina. O que contamina é, depois desses ensinamentos, o que sai a partir da boca dele, o que sai a partir das ações dele. É porque, na verdade, Sandro, foi uma equivocação da minha parte, porque Jesus está se referindo, lembram aos fariseus? Sim. Não lavavam as mãos antes que não de comer. lavaram as mãos. Antes de comer. E os fariseus, eles criticaram, foram diretamente falar com Jesus e dizendo por que os discípulos não lavam as mãos. Porque, como você sabe que eles tinham muitos, como se chama, muitos dogmas, muitos ritos. Por isso é que eles chamam hipócritas, porque eles falam na teoria, mas na prática e na emoção não têm. Então, isso ele está se referindo a isso especificamente. Porque os fariseus foram até Jesus, viram que os discípulos estavam se alimentando sem lavar as mãos. E o que ele tem dizendo assim, não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. O que ele quer dizer? Claro, ele especificamente está se referindo a isso. A isso. Então, pelo fato dos discípulos ou discípulos estarem comendo pão com a mão suja, não significa que eles vão ficar enfermos. Tem nada a ver. E ele diz: o que sai do homem é que o torna impuro. Pois. As nossas palavras, os nossos pensamentos, nossos atos, as nossas atitudes. Exatamente. Exatamente nisso que ele está se referindo, entendeu, gente? Deu para entender? Então, eu tinha esse material aqui, óbvio que eu não apresentei. Ele vem dizendo assim, que eu peguei nesse site, que no 16, vamos lá no 16, ele veio. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele está dizendo isso, o que realmente vai importar, o que vai tornar a pessoa impura, é o que sai dele, ou dela, ou de nós. Então, nessa biblioteca, vocês sabem que eu gosto de procurar qualquer tipo de material, independente de que religião seja, a partir do momento que eu vejo que seja adequado para o nosso estudo. Temos apenas que, às vezes, adequar o vocabulário. Porque, neste caso aqui, desse site aqui, Biblioteca Bíblica. Vejam, alguém que pode ler, gente? Eu não vou, senão vai ser difícil para mim terminar o estudo de hoje. Não há fora do homem, isto é, nada que é físico pode torná-lo imundo, moral ou espiritualmente. No caso em discussão, verso 2, versículo 2, o comer sem lavar as mãos não pode produzir impureza espiritual. Tal impureza é interna na origem.
O homem fica impuro pelos pensamentos que se originam no coração e saem na forma de palavras e atos. Aqui Jesus explicou o significado espiritual das leis referentes ao que é puro e imundo. Levítico 11? É Levíticos 11. Aqui, esse é o versículo 2. Ele se referia justamente o comer sem lavar as mãos. Marcos 7, 2. E aqui é o Levíticos. Um dos motivos por que foram dadas foi ensinar exatamente esta verdade da impureza espiritual. Mas esses líderes judeus jamais foram além da mera exterioridade. Isso. Se alguém tem ouvidos... Não. Isso aqui só é 16. Obrigada. Então, tá bem claro. Sim. E o que adianta uma pessoa ser linda, ter uma aparência impressionante, impecável, e como estamos? E se essa pessoa, como ele está, se encontrar com seus pensamentos voltados... Por isso é que nós dizemos que não devemos julgar as pessoas pela aparência. Exato. E é complicado, né, não, Celeste? É, porque nós fazemos logo um julgamento. É complicado. Crendo ou não crendo, a pessoa... Se alguém estiver atrás de mim, depois que eu passei por essas coisas, 2 assaltos... Faz logo um julgamento. Se alguém estiver atrás de mim, logo atrás, e a primeira coisa é a reação, o medo. Não importa que esse, porque o medo, fica... desconfiança e tudo isso, porque é uma forma de nos protegermos. Sim. Porque se houve isso, vamos dizer assim, se ficou um trauma, como ocorre durante a nossa vida. Quando nós éramos crianças, algumas coisas às vezes nos afetaram, que nos marcam até hoje, gente, pelo amor de Deus. Não é? Tem coisas que às vezes nós vemos até a própria cena do ocorrido, daquilo que nos afetou, quando há. Né? Então, no que se refere ao fato de você não lavar as mãos, porque, gente, nós estamos aqui não falando só da higiene, e sim dos dogmas que os fariseus traziam consigo. Então, imagine. Claro, é óbvio que quando nós vamos nos alimentarmos, estamos na mesa, é normal que lavemos as nossas mãos. Uma questão de higiene. Exatamente, mas não condenar uma pessoa pelo fato de não ter lavado as mãos. Ou seja, por outras coisas, quer dizer que os discípulos de Jesus não eram no ponto de vista dele, ponto de vista dos fariseus, adequados ou ignorantes, ou isso, aquilo outro, pelo fato de não ter lavado as mãos. Tem nada a ver. Não tem lógica. Não tem lógica. É óbvio que até uma questão educacional, quando nós vamos nos alimentarmos, lavarmos isso como uma questão de higiene. De higiene e proteção para nós. E é automático, né, Celeste? É o nosso organismo. Não é automático, né? Sim, é. Se nós estamos lavando, cozinhando... E agora com o Covid ainda é pior. Uma pessoa em tudo que pega tem logo que lavar as mãos. Se fazíamos isso antes e agora descobrimos que nós não lavávamos as nossas mãos como devia. Tantas vezes. E como devia se lavar. Né? Então, imagine, só pelo fato de ocorrer isso, não tem lógica. Deu para entender? Perfeitamente. Eu acho que aqui não tem muito problema, não. Não, aqui não tem. Não tem. Nenhuma. Não tem, não. Agora vamos para o 17, que é o estudo. Quem quer continuar? Eu posso continuar. Eu posso. Vá, deixa o Sandro. Fazes tu, Sandra. Está bem, faz tu. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Bom, aqui tem algumas questões que devem serem abordadas. Quem seria essa multidão? Nós já conversamos muito sobre essa multidão. Multidão somos todos nós. Exatamente.
Porque tem várias formas de Jesus estar se referindo. Pode ser as pessoas que estavam com ele, mas, na verdade, a multidão é a própria humanidade. Humanidade. Aqui ele está sendo específico no que havia feito anteriormente. Ele foi, pregou e entrou para casa. Entrou a casa, deve ter sido de Pedro. Agora, os próprios discípulos perguntaram: o que significa o que tu disseste aos fariseus? E o Jesus ficou: mas vocês não entenderam? Porque nós vamos abordar posteriormente isso. O que eu gostaria de que no nosso estudo é observarmos cada verbo, cada ação. Olha, observe, ele terminou de trabalhar. Ele deixou e entrou. Entrar significa o quê? Uma ação. Porque nós sabemos que as parábolas são simbólicas. Vejam bem, ele terminou uma etapa e já vai continuar uma outra, que vai ser mais o quê? Mais específica, porque ele vai estar explicando a parábola para os próprios discípulos. Ou seja, vai explicar o porquê da atitude que ele tomou perante os fariseus. E o que que eu estava observando, que os próprios discípulos perguntam: por que tu falas com eles em parábolas? E o Jesus falou: para vós foi-lhe permitido falar ou dar, vamos dizer assim, diretamente as explicações. Para eles, não. Eles necessitam de parábolas para fixarem. E para compreenderem. E por que seria isso? Devido à baixa escolaridade, desculpa, mãe, a baixa escolaridade que eles tinham. A baixa o quê, menina? Escolaridade, ou seja, a falta de conhecimento literário. Uhum. Nesse caso, são dois, né? Aí a maioria, 99,9%, eram analfabetos. Analfabetos. Segundo, quem eram os discípulos? Então, eram pessoas do povo. Oxe? Não, os discípulos eram as pessoas que já estavam com os discípulos eram mais evolução. Exato, que seguiam. Que entendiam a palavra de Jesus. Exato. Eram espíritos que estavam no nível moral superior à multidão. Um bocadinho mais acima. Exatamente. Tanto que eles sabiam de suas tarefas, como todos nós sabemos. Imagine, se nós escolhemos as nossas tarefas, olha, coloquem na cabeça, vamos refletir. Imagine esses discípulos que estão no grau superior ao nosso. Já imaginou você estar do lado de um João? Estar do lado de um Pedro? Pelo amor de Deus. Então, eu fui buscar para efeito, porque já vimos isso. Mas a Leide, por exemplo, eu acho que não tinha estudado sobre isso. Acho que não estava conosco nessa altura. E, na verdade, o nosso estudo é uma eterna repetição. Graças a isso é que vamos deixando algumas coisas na nossa cabeça, vamos aprendendo com a repetição. Foi o que eu havia comentado com a Leide. Leide, não se preocupe com o que nós estamos estudando, se você vai ou não está, porque cada um escolhe, na quarta ou na segunda, porque, no fundo, tudo é a mesma coisa. Essa parte é de qual livro? Do Consolador, qual parte? Qual, minha linda? Do Testamento da Bíblia. Você está falando, nós estamos estudando o Novo Testamento. Marcos 17. Aqui. Marcos 7, 17. Marcos 17, 7, 17. Não, Marcos 7, 17. Obrigada. De nada, minha linda. Então, é por isso que eu coloco aqui, você está vendo, Leide?
Estou vendo sim, estava aqui enlouquecendo, procurando onde era. Aqui, ó, Se era o aqui. Consolador. Não, minha linda, aqui por isso que eu coloco, ó, depois de deixar a multidão e Uhum. entrar em casa, porque não tem como nós estudarmos sem colocarmos o versículo. É. Não tem como. Aí, agora sim, Leide, vamos adentrar, porque eu fui buscar multidão. Deu Uhum. para entender, Leide, o que significa Deu. multidão? Deu. Nesse caso aí, eu pensei que a multidão era, nesse caso, as- quer dizer, você está envolvido, não sei, aí era Jesus, né, que deixa, né, a multidão. Isso. A multidão eram aqueles, né, que sofriam, né? Uhum. Na minha interpretação, não sei, aqueles que estavam desesperados, né? A multidão é Isso. aqueles que estão à deriva, praticamente, né? Uhum. Uhum. E entrando, eu acho que a casa é a casa mental mesmo. É o Tem, centrar para, quer dizer, deixei aqueles, agora eu entro numa elevação para poder distribuir agora um saber mais elevado para os discípulos. bravo, 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 Aí eu, bravo, obrigada. bravo. É Exatamente, isso. porque todo o conteúdo dentro do Novo Testamento tem um porquê. E podemos interpretar de várias formas. Ele deixou a multidão, que na verdade foram aqueles que iam procurar e que estavam oprimidos, marginalizados, enfermos, porque no meio da multidão tinham pessoas também de um nível bom. Tanto que se nós, como nós vimos anteriormente, Leite, pessoas até que ajudaram Jesus, pessoas que vinham de outras cidades para escutá-lo. Né? Tem até algum que nós vimos anteriormente, até algumas pessoas que depois foram conversar com Jesus. Então, a multidão ele está se referindo às pessoas no qual ele estava trabalhando, vamos dizer, que trabalhou durante a tarde, eu não sei, que fez as curas, mas quando também se refere à multidão, muitos versículos, sabe, Leide, ele se refere à humanidade. Então, tem várias interpretações. Por exemplo, aqui nos discípulos, a quem ele está se referindo aqui? Gente, a quem estão se referindo aqui? Os discípulos já pode ser aqueles que seguem, né? Que já estão mais próximos. Exatamente, naquela época. E quem são os discípulos hoje? Os discípulos somos nós. Exatamente. Por quê? Porque Vamos aprender estudamos a doutrina Estudar. do Cristo e, ao mesmo tempo, tentamos pôr em prática todos, a melhor parte desses ensinamentos. Então, foi muito importante, por isso que me fascina o estudo. Eu sou uma pessoa que ama estudar. Observe que cada um tem a sua forma de ser, óbvio, né? Graças a Deus. Se todo mundo fosse Zélia, meu Deus do céu. Olha o que ela falou. Entrar na casa mental. E é verdade. É uma forma de interpretarmos isso. Ele saiu de um nível, porque estava pregando para um referido número de pessoas e para um determinado nível. Nível o quê? Moral. Moral. Agora moral e ele, intelectual. agora ele vai o quê? Vai adentrar, ele adentra a casa, que nesse caso pode ser a casa de Pedro, como ao mesmo tempo vai levar a casa mental das pessoas, no caso que está se referindo aos discípulos, que lhe pediram explicações sobre a parábola. Entendeu? Vejam como é muito bom estarmos aqui, cada um dando o seu ponto de vista, porque é assim que vamos assimilando o estudo. Bom,
eu fui buscar no Vinha de Luz, é muito conhecido, vocês sabem, já lemos sobre isso. Vinha de Luz, o capítulo 6, Multidões. Chico Xavier aí, Emmanuel, quem que pode ler? Peraí, Leide, quem é que está? Leide, você pode ler? Estou aqui, sim. Vamos lá? Então, Vinha de Luz, multidões. Tem compaixão da multidão. É só isso? Jesus, Marcos? Nada. Então, os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. O que é isso? Só um instantinho. Os espíritos verdadeiros educados. Vamos assim assimilando. Verdadeiramente educados. Uhum. Representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Uhum. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo nas leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-la. Explora-lhes as paixões, mantém-lhes a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizados quase sempre impõe-lhes sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhes oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora, alimenta-lhe a esperança como aquele momento na multidão dos pães, na multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes, não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Vamos lá. Entendeu, o Leide, quando nós falamos que tem dois significados, a parte multidão, aqui, ó. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. Vê? Então, como humanidade, né, nesse senso. Como humanidade, porque tem vários significados. Na verdade, estamos estudando o Novo Testamento e nós sabemos que tem toda uma simbologia por trás disso. Bom, agora vamos entender. O que vocês entenderam sobre este texto? Vamos ver parágrafo por parágrafo? Ou deu para entender o todo? Vamos trazer. Nós estamos lá naquela época. Será que mudou? Será que houve uma grande mudança de lá para cá? Não há muita mudança, porque o texto diz que teremos que as pessoas que mais têm, mais deviam servir e ajudar os que têm menos no progresso. E em vez de fazerem o que fazem, que é oprimi-los e causar a vida sempre mais difícil. Exatamente. E aqui vemos perfeitamente isso, né? Veja que interessante, olha como está tão atual. Traça-lhe leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerra. Olha que atual. Guerra de extermínio. Em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Quem que saiu aí? Foi Sandro, foi? Não sei, não dá para Foi ver. Sandra.
É o Não Caicai. dá Eu brinco com ele que ele é o para ver. Caicai. Então, gente, o que vocês acham desse Então texto? está. Bom, essa primeira parte, eu sempre abri um pouco o leque. Eu acho que quando Jesus veio para a Terra, ele já veio com a missão, quer dizer, ele já se propôs a acompanhar os capelinos, né, que eram já bem evoluídos, né, inclusive eram aqueles que realmente escravizaram já parte da humanidade, né, por isso que já deu errado já no início, né, aqueles que não se dobraram viraram gênios do mal, né, eles conseguiram trazer parte dos mecanismos que eles estavam enrascados. Quer dizer, eles tinham esse compromisso, né? Eles eram já educados, vieram para trazer um progresso, né, para a humanidade e recuperar o progresso moral deles, né? E foi isso que não aconteceu, né? Nessa parte aí, os espíritos verdadeiramente educados representam, em todos os tempos, grandes devedores, né? Eles já eram devedores lá de onde eles vieram, né, de Capela, e eles vinham para redimir um pouco a humanidade. Não sei se... Também, porque o geral, que geralmente Em cada um geral. tem a sua tarefa. Você colocou muito bem, porque na época estamos lidando com justamente essas pessoas, porque nós sabemos se os discípulos eram espíritos superiores, eram de quê? De um outro planeta. Eles foram gradativamente se autoeducando em outro planeta. E não foi com certeza a planeta Terra, foi? Não foi. Por quê? Porque nós sabemos que não foi. Porque Jesus esteve presente na formação do planeta Terra. Então, se eles são superiores aos terráqueos, significa que eles foram educados ou foram levar muitos bilhões e bilhões de anos antes que nós. E por isso que eles foram chamados, se sabem, a cooperar com Jesus. Eles sabiam da tarefa. A cooperar com Jesus. Né? Muito bem colocado. E você? E alguém que... Celeste, eu vou acender a luz, tá? Enquanto isso, vocês vão refletindo, eu vou ali acender a luz. Celeste, Marinete, não sei quem está aí. Não, tem que dizer a informação, não é? O alvará tem que ter algum... O documento que ela traz é o quê? É o alvará que é o alvará. Não, nem diz exatamente como é que Petra, eu não estou te escutando direito. Eu posso fazer isso. Não se consegue ouvir a Petra. Não, Petra, eu não estou te escutando direito. Eu vou ter que desligar aqui a Petra, depois ela coloca. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Pronto. Alguém mais? Celeste? Eu concordo com o que a Leida disse. Eu não tenho assim mais... É impressionante como foi que estávamos falando. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Foi justamente. Por que isso, gente? Porque, em geral, ele está se referindo ao povo. O povo, eles são o quê? Não tem problema não, Petra, isso acontece, não tem problema não. Não tem problema. Em todos os tempos, nós sabemos que existem políticos, como houve reis, imperadores. O povo sempre foi manipulado. Por quê, gente? Por causa do egoísmo e do poder desses que estão acima. Uhum. Então, Eu acho que dá para entender a legião também como... Tem os inimigos da luz também, né? Sim, dizem que o período do período medieval era o período mais de
das trevas agia muito nesse período, né? Que foi o período que a religião realmente foi completamente disturbada, né? Nos significados, né? Foi o período que a religião se viu como realmente arma de vingança, né? Escureceu muito, assim, a luz, né? Veio depois com o iluminismo, mas nesse período, essa legião eu vejo assim como as forças contrárias à luz mesmo, contrária a Jesus, que também tinha naquela época, né? E, Ou seja, e os próprios políticos, ou então reis, política, imperadores que estavam sendo manipulados por essas legiões. Uhum. E como ocorre, né, Leide, como no nosso dia a dia, onde estão os nossos pensamentos? Quais são os nossos objetivos? Vai ocorrer da mesma forma. Quantas vezes nós encontramos pessoas que supostamente não têm instrução, não teve a mesma possibilidade, ou sei lá, e às vezes humilhamos às vezes em certos atos, e depois, como se diz antigamente se dizia, cai a ficha, né? Hoje em dia não se pode nem dizer isso mais. Então, não, ainda se diz. Então, tudo tudo somos nós. Se nós estamos comentando aqui sobre os capelinos, e nós no nosso dia a dia? Quando estamos lá no nosso trabalho, onde quer que esteja, com pessoas em uma situação inferior financeiramente ou educacionalmente, não importa. Como nos comportamos? Por isso que eu estou trazendo este texto, para que nós possamos refletir como estamos nos situando na sociedade onde nos encontramos. Então, não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. O que significa esse pão da vida? Pão da vida. Nós sabemos que aí está se referindo a dois alimentos. O alimento para o corpo e para o espírito. Então, se ele está falando, não roubes o pão da vida, procure multiplicá-lo, não vai ser o pão. O pão que nós nos estamos referindo. Cultivar o espírito. Exatamente. Ele está dizendo, olha, lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. Então, cada uma tem o seu papel onde nos encontramos, tem a sua tarefa onde nos encontramos. Imaginem, como espíritas, a responsabilidade que temos. Nós estamos aqui estudando, nem todo mundo ainda chegou a entender isso, a compreender. Se bem que tem muitos espíritos que não têm religião, não têm nada, e estão num patamar evolutivo superior ao nosso. Então, tudo é relativo. Porém, no que se refere ao que nós estamos aqui estudando, não roubes o pão da vida, procure multiplicá-lo. Multiplicar com onde nos encontramos. Se nós estamos aqui... Oi? Multiplicar o nosso conhecimento, não ficar só para nós e também... Não, partilharmos. Partilhar, sim. Partilhar o conhecimento com outras pessoas. Às vezes, vejam bem, até entre nós, nos centros espíritas e tudo isso, conversamos, estamos estudando e não somos úteis. Não somos úteis. Imagine no trabalho, no ambiente de trabalho, ou onde quer que seja. Entre nós, nos centros espíritas, ou onde quer, nós não somos úteis uns com os outros. E nós estamos estudando a mesma doutrina, onde diz que o que realmente vai importar é a ação. Mas essa ação é uma ação consciente. Não é só o falar. É absorver o conhecimento e colocá-lo em prática.
Claro, sem prática é sem prática não faz sentido, né? Mas Celeste, vamos lá. Quantos anos, às vezes, nós vamos aos centros espíritas, igrejas, não importa. Só estamos fisicamente e cooperamos. Quantas vezes? Vamos falar do todo. Porque se calhar Cooperamos ainda para que não também estamos. este ambiente seja desenvolvido com o nosso próprio exemplo, ou podendo ser úteis. Porque não é só na nossa família. Muitas vezes nós trazemos para a nossa família. Não, é onde quer que estejamos interligados. Porque é muito fácil. Geralmente o ser humano valoriza o que é seu. Não, primeiro a minha família. Mas nós nos esquecemos que fazemos parte de um todo. Fazemos parte da família universal. Pois é. Então, Yeah. como estamos nos comportando perante aqueles que não têm a mesma oportunidade, seja financeira, seja educacional, na sociedade onde nós nos encontramos? Porque há várias coisas para se fazer, até mesmo na Suíça. Muita coisa. Aqui, principalmente, o suíço é conhecido como uma parte de voluntariado muito forte. Muito forte. Quem mora aqui há algum tempo sabe. Tem várias instituições. É ou não é, Leide? É, né? Mas falta alguma coisa, né? Tem Mas aquela eles fazem. não Muito faz. mais, às vezes, que nós. É. Eles, como voluntários, eles têm, sabe o que eu acho muito bonito? A disciplina. Não é que eles vão olhar como nós. Ah, não, eu estou indo porque eu estou fazendo a caridade. Eles têm a disciplina. Quando eles se envolvem como voluntário, eles têm a disciplina. Por que eu estou te dizendo isso a vocês? Eu fiz parte de algumas instituições. E olha que é muito bonito. Tem várias coisas aqui para serem feitas. Muitas coisas. A Cruz Vermelha, vamos dizer, também tem aquelas instituições para pessoas, por exemplo, se é do sexo feminino, para auxiliar as mães, ou futuras mamães, ou se forem homens, se têm carros, podem também estarem utilizando, fazendo de sua forma, com pouco retorno, indo levar as pessoas nos hospitais. Tem muita coisa para ser feito. Basta procurar. Muita coisa mesmo. Inclusive cursos dentro da própria instituição para ser mais úteis, sermos mais úteis e nos prepararmos, onde quer que estejamos. Bom, alguma coisa mais a acrescentar sobre multidão? Podemos passar para os discípulos. Eu fui buscar também no capítulo seguinte, no 7º, no mesmo livro, sobre discípulos. Quem quer ler? Quem quer ler? Posso ler? Por favor. Vinha de Luz, capítulo 7, aos discípulos, Chico Xavier e Manuel. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, Coríntios. Não tem importância, 1:23. não. Aqui já sabe. A vida moderna. Sim, por favor. A vida moderna, com as suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem se internou pelo território estranho aos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, e expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação.
Está parado. Aqui, Na internet está coisa. aqui. Não está, não estou a ver. Como é que você não está Só vendo? agora é que passou. Só agora é que passou, Zélia. Ah, tá certo. A minha internet hoje está um bocado deficiente. Ah, faz Quer que eu parte. leia? Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas e, ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Vamos entender o que é utilitaristas. Doutrina segundo a qual é uma doutrina, segundo a qual a boa ação e o bom comportamento, considerados úteis, são a razão da satisfação ou do prazer pessoal que se estende a determinada coisa. Então, ação e o bom comportamento, tá? Pronto. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Ideias comodistas. Ideias, isso aqui é muito importante. Muito importante. É o que lhes interessa, né? Pois é. Aí vamos voltar ao que nós estávamos comentando. Só papo, só falar. Ação, Sim. que é bom, nada. Há quase 2000 anos. Isso agora já tem mais de quase 20, já tem muito mais do que isso, né? Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e à falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Espera aí, aludir. Os tempos de agora são... Espera aí, Celeste. Aludir. Referência. Paulo de Tarso se referia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Então, referência, citação, mencionava, Paulo de Tarso mencionava. Bom, e aí? Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comerciante da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Pronto. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Comercialismo da avareza, ou seja, do apego só para si, do dinheiro, ou que seja, né? Porque às vezes essa avareza aqui está se referindo ao dinheiro, mas tem pessoas avarentas que vai acumulando coisas também em casa. Sim. Hã? Os acumuladores. Então,
Permanecerá com o escândalo, a instrução envenenada, demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Libertador imortal. Então, vamos lá, nós que somos considerados os atuais discípulos, ou aprendizes de discípulos, né, gente? Como havíamos comentado. Como estamos nos posicionando, onde nos encontramos? Como estamos como discípulos? Porque isso aqui, gente, é só uma palavra. Só uma palavra. O que vai realmente importar é o objetivo. É o nosso exemplo na sociedade onde nós nos encontramos. Se estamos aprendendo, é óbvio que vamos também automaticamente mudar a nossa forma mental, o nosso comportamento perante a sociedade, na nossa família, onde quer que estejamos, a partir do momento que queiramos. Porque senão vamos ficar sempre aqui, ó. Lá, onde está? Na acomodação. Então, só no verbo. Na ação que é boa, nada. Porque podemos ser discípulos intelectuais, que sabemos muito, mas o objetivo é outro. É a exemplificação. Eu acho que o discípulo, nessa fase nossa aqui, a gente já pode contar com um querezinho, com uma certa constância, pelo menos eu acho assim, não sei. Eu acho que eu falando por mim, eu não conheço bem o grupo, né? Mas assim, eu já vejo uma certa constância, e isso vai ajudar a gente a acumular, né? Acumular um pouco, mas assim, a gente tem realmente que partir para uma ação, porque a gente trabalha sobre dois frontes, né? Porque se a gente for esperar ser perfeito para fazer, não vai dar, né? Não dá para esperar, vou esperar mais um pouco até eu entender um pouco mais. Aí a gente vai esperando o tempo todo, porque é um percurso de progresso, né? Tem sempre alguma coisa a mais para você entender mais à frente. Então, eu acho que o, o comodismo e a avareza pode ser fenômenos da nossa época, especialmente agora, com tecnologia, as pessoas, eu vejo, elas ficaram muito acomodadas, né? Você pode não sair de casa para nada, você pode se priorizar em tudo, até no sacrifício de encontrar um amigo que está doente, você pode ver ele de casa, né? Aí, quer dizer, tem um acomodismo, assim, muito, talvez muito maior agora, eu vejo assim, muito maior agora do que na nossa época, que tudo era ainda analógico, você tinha que ir fazer, não tinha não tinha tanto serviço para deixar você cômodo, tranquilo. E tem também essa necessidade da gente, como você falou, né? A obra sem ação não é obra, né? Eu não sei, assim, as pessoas que frequentaram centros espíritas, quem frequentou sabe, ou quem frequenta, que somos colaboradores dentro dessa casa, desse centro espírita, procurando dar ou fazer aquilo que podemos. Né? Bom, Celeste frequenta um centro espírita, não é isso, Celeste? Não é? Sim. Então qual o teu papel no centro espírita? Celeste? As minhas atividades lá. Faço atendimento fraterno. Isso. Participo da reunião mediúnica e participo da reunião mediúnica. Uhum. E coopera também, e coopera com o centro. Né? Sim, então, coopero com o centro. E o centro existe com a cooperação dos trabalhadores. Então, são essas coisas que eu fico, às vezes, me questiono muito entre nós mesmos, sabe? Quando eu fazia parte do centro lá em Pernambuco, lá em Olinda, que era o Guilhão Domênico, lá em Bairro Novo,
Quando se vai, nós tentamos procurar ser úteis. É a primeira coisa quando você adentra num centro espírita, ou numa igreja, ou o que quer que seja, é ser útil. O que hoje em dia eu vejo na situação, hoje em dia, eu vejo muita acomodação. As pessoas não perguntam mais: você está precisando de alguma coisa? O centro está necessitando de alguma coisa? Eu não vejo mais isso. Eu não vejo. Porque está se tornando tão natural tudo, que as pessoas esquecem. E olha que nós estamos aprendendo a sermos fraternos. Então, agirmos no todo. Nós somos gradativamente. Quanto tempo Celeste está aqui? Celeste, Sandro, 2 anos, né, Celeste? Sim, 2 anos. 2 anos. Então, nós já conhecemos, já mantemos o contato, se não é um contato físico, mas há um elo. Mas, por exemplo, o centro onde eu trabalho, nós somos muito unidos, colaboramos, preocupamos-nos uns com os outros, damos assistência uns aos outros, quando alguém está doente, quando alguém precisa disto ou daquilo, colaboramos. Se há necessidade de alguém que nos pede ajuda, é pedido na palestra quem puder ajudar com isto ou com aquilo, e é assim que funciona. Nesse caso, eu estou referindo porque é como mãe aqui do centro, né? Eu não vejo isso no NEC. Pouco. Pois, mas nós temos isso. Muito pouco. Então, nós estamos falando, veja só, nós estamos conversando sobre aprendizado. Eu não vejo isso no NEC, ainda não vejo. Eu não vejo. Mas sou eu que vou apontar o dedo? Não. Cada um tem a sua consciência e tem o seu tempo. Mas é triste, às vezes, que nós estamos numa instituição, quer queira ou quer não, fazendo parte de um estudo. E vejam que é do todo, não é só no trabalho, não é só na família, é onde quer que estejamos. É onde quer que estejamos. Já essa é a nossa responsabilidade de aprendizes. Não é Exatamente. Só, tem que ser na nossa vida, no nosso dia a dia, em todas as situações. Porque a primeira coisa que se faz como cooperadores ou colaboradores, onde quer que seja, é o trabalho. Se nós estamos numa igreja, se nós estamos numa instituição, sei lá, é trabalho, é ação. Eu não vejo o espírita, ele trabalha muito, mas eu observo mais, eu acho muito bonito como os evangélicos trabalham. Sabe? Eu acho muito bonito, muito bonito, muito bonito. E eles têm uma coisa, se há alguma coisa, mas eles, nesse sentido aí, eles são muito unidos. Eu acho muito bonito em termos da ação em si. Para quem, eu não sei no Portugal, mas quem é no Brasil, quem é brasileiro, eles sabem, acho que a Leide sabe, a Marinete sabe, como eles vão de casa em casa, dependendo da instituição. Não é isso, gente? Boa noite. Aqui boa também noite, eles boa vão. noite. Oi, Leide? Aqui também, às vezes encontro eles, tocam aqui na porta. Não é, Leide? Não é? Não é isso? Eles tocam na porta. E se você estiver necessitando nessa hora que eles batem a porta, às vezes até, desculpa o termo, é complicado, né? Mas eles fazem. E eu acho isso muito bonito. Eles cooperam. Tem lá a cesta básica, que é típico da parte da igreja, da instituição, de darem cestas básicas, de fazerem trabalhos, de tudo isso. É muito bonito. Para quem faz, eu acho muito. Eu sempre conversava muito no centro espírita onde eu frequentava. Eu conversava com dirigente e falei antes de vir para cá. Lastimosamente, eu não consegui colocar em prática
A Maria Helena faz parte do centro onde eu frequentava, e eu falei para o senhor responsável, lastimosamente, não coloquei em prática, estarmos unidos, porque às vezes o trabalhador passa anos e anos e anos, e ele não aparece por alguns motivos. Há pessoas que perguntam como é que está fulano, como é que está ciclano. Nós também procuramos, quando há pessoas que frequentam habitualmente e que depois deixam de aparecer, nós interessamos, procuramos saber o que é que se passa com aquela pessoa. Mas às vezes se esquecem. Mas às vezes há um esquecimento, pelo menos onde o nós procuramos, mas também respeitamos que há aquelas pessoas. Não, eu estou dando só, gente, eu estou dando só exemplos dentro do próprio centro. Mas eu também estou a dar o exemplo do centro que eu frequento. Eu estou dando só exemplo, assim, do que nós estamos fazendo do todo, não é uma crítica, é trazendo para a nossa realidade. Né, Celeste? Porque, afinal de contas, nós somos cooperadores, trabalhadoras. Não é? Sim. Então, começa assim. Bom, mas continuando, eu falei para o dirigente, olha, lastimosamente eu não dei prosseguimento em criar um grupo onde dá assistência ao próprio colaborador da instituição. Que muitas são as vezes que os colaboradores eles desaparecem por alguns motivos, até por enfermidades. Ficam anos, mas muitas são as vezes que não se liga, que não se pergunta como está. Eu falei isso diretamente com o dirigente. Então, se nós realmente fazemos só um pouquinho do que estamos aprendendo em termos de fraternidade, eu acho que vai ser mais fácil o entendimento, sabe? Que nós estamos aqui e será, como é que vai? Eu falo assim, oi, será que está a Marinete? Como é que está a Celeste? Como é que está o Sandro? O que é isso? Aquilo? Por que eu estou me referindo a isso? Porque fica mais fácil estar dando exemplos entre nós, não é isso? Para que possamos também assimilar o meu papel como responsabilidade, porque cada um de nós aqui, quer queira ou quer não, temos também a nossa responsabilidade de manter e seguir também o que nós estamos aprendendo e muitas vezes até a instituição. E como nós estamos nos comportando. Né? Bom, mas seguindo, Marinete, você quer complementar alguma coisa? Eu não sei quem entrou agora. Não, Zélia, obrigada. Eu não sei quem entrou, gente. Desculpa aí, tá? É Maria Helena. Maria Helena. Tá. Maria Helena. E é isso. Vamos prosseguir? Eu gosto muito de trazer para a nossa realidade. Porque fica muito fácil quando se fala da família. A família é algo sagrado entre nós. Fica muito fácil. Mas como nós estamos nos comportando perante os demais, que não fazem parte da nossa família? Mas às vezes também, na família, se calhar também não se faz, né? Pois é, Celeste, aí que cabe, cada um sabe. E a parte mais difícil é mesmo na família. Nós sabemos disso. Mas se não há na família, imagine fora dela. Pois, aí é mais complicado de fazer. Às vezes, se calhar até não, depende das pessoas. Não sei. Outras não. Às vezes, quando a família, no meu caso, como é uma família desequilibrada, fica mais fácil o contato, o diálogo com pessoas que não é da família. Pois. Porque há um nível, há uma oportunidade de diálogo, né? Mas, geralmente, olhamos para o nosso. É isso que eu quero dizer, porque nós falamos sobre aquela palavrinha, meu Deus do céu, como é que é o nome? Avareza. Às vezes nós somos avaros até em termos sentimentais, para com os nossos. Não toque na minha filha, não toque no meu filho. E com o filho dos outros. E com as filhas dos outros, como estamos nos comportando?
É por isso que eu estou falando, sabe, gente? É isso. Porque quantas são as vezes quando faz doações para centros espíritas, para instituições, nós tínhamos lá, Maria Helena conhece, né, Maria Helena? Um quartinho lá que era puro depósito de lixo, de doações. Verdade. Não é não, Maria Helena? Era lixo puro. Por quê? Quem doava as coisas éramos nós. Depois veio uma pessoa, e isso ficou anos. E quem doava as coisas éramos nós. Então, assim, quando você vai doar, inclusive o doar, como é que nós gostamos, se fôssemos nós, será que gostaríamos de receber roupas furadas, brinquedos danificados? Se fossem os nossos filhos que estivessem necessitando, gostaríamos de receber assim? Por isso que eu estou trazendo para o nosso dia a dia. Entendeu, gente? Fica mais fácil. Veja, Délia, eu me lembro que uma vez me deram uma trouxa de roupa, até o lençol chichado, sabe? Pois E é. como lá tinha máquina, né, eu botei para lavar. Mas aí, depois que eu conheci a menina, a moça, né, eu conheci ela há muitos anos, eu digo, olha, da próxima vez que você doar alguma coisa para o centro, você procura lavar, porque às vezes aqui tem condições de lavar, mas tem coisas que não dá para lavar, tá entendendo? Então, porque você não gostaria de receber coisas limpas se alguém doar alguma coisa? Aí ela disse, eita, Marina, desculpe, eu não pensei nisso, porque às vezes também a pessoa quer doar, mas não se toca, que está dando rasgado, que está dando, né? Pois é. Porque se fôssemos nós que estivéssemos recebendo, com certeza, nós não gostaríamos de receber dessa forma. Aqui teve doações, também tem doações não só para aqui, mas para outras instituições onde nós fazemos parte, ou quando pode. É um verdadeiro absurdo. Porque aqui também, como lixo, aqui, como é que se chama? Ai, gente, vinheta, que eu não sei como é que é em português, como é que poderia traduzir. Porque tem um selo, sabe, Marina, que a gente compra aqui, e é muito caro. Muitas pessoas não querem jogar no lixo para evitar de pagar, de poupar o próprio saco, que é muito caro do lixo. Entendeu? É interessante isso, porque é realmente caro. Quem mora aqui sabe. Então, às vezes, tira, doa, entre aspas, verdadeiros lixo. Lixo. Já recebi coisas aqui que eu falei, meu Deus, como essa pessoa tem como? Mas cada um, como nós vimos, está num nível mental. Cada um está no seu nível mental. Então, você só dá aquilo que realmente está em ti. Não é isso? Pois é. Mas vamos continuar. Foi só para trazermos para o nosso dia a dia. Porque se eu tenho certeza, se nós estivéssemos na posição dessas pessoas que irão receber esses brinquedos, essas roupas, se fossem nossos filhos, nós queríamos o melhor. Só para fazer pensar um pouquinho, sabe? Bom, vamos lá no 18º. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? O que será que Jesus quis dizer com isso? Vamos continuar, porque faz parte. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus clamou: puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Bom, o que sai do homem é o que o torna impuro. Recordem-se que nós estamos falando sobre o que havia comentado. O alimento que estava sendo ingerido com as mãos sujas. Não é isso? Uhum. Então,
Isso vai... Imagine quem está com fome ter condições de receber um pãozinho. Imagine. Vai procurar, vai querer comer o mais rápido possível quem está com fome. E quando estão dias e dias sem ter a oportunidade da alimentação, não vai pensar em lavar mãos. Aquelas pessoas que, nossa, quantos irmãos e irmãs estão nas ruas, e quando recebem de um coração bondoso uma marmita, um pãozinho, algo quentinho, como vai ser? Muitas vezes eles nem elas têm condições de manter a sua própria higiene. Gente, vamos trazer para os dias atuais. Quantas pessoas que vivem nas ruas? Não é? Então, vamos dar continuidade? Vamos agora interpretar. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Bom, vamos então lá, Sandra. O que você acha disso aqui? Como é que eu posso dizer? Então, porque não é exatamente isso, porque os ensinamentos ou tudo aquilo que nos podem transmitir, nada isso nos contamina, mas porque, como é que eu posso explicar? No meu ponto de vista, mesmo que as pessoas façam muitas vezes alguma coisa errada, muitas vezes podem não fazer de uma maneira errada para o coração delas. Elas podem estar a dar de uma forma errada, mas da melhor maneira que elas têm para dar. E isso não quer dizer que muitas vezes o que sai de nós são essas atitudes, ou são esses preconceitos, ou essas maneiras que nós vamos pensar como é que a pessoa deu, que deixa de ser puro a ação do outro. Eu não entendi, não, no que está se referindo em termos de alimentação, que você está se referindo Não, eu também não estou a referir, eu não estou a referir em termos de alimentação. Eu estou-me a referir em termos de atitudes, em termos de partilha. Certo. Uhum. Porque aqui ele está bem, ele especificou no que está se referindo a doações, ou auxiliar, é isso? Uhum. Tá. E então, o que você fala disso em relação ao quê? Eu não entendi. Eu estava a dizer, por exemplo, a Maria, indo buscar um bocado o exemplo da Maria Helena, de uma senhora que deu um lençol que estava sujo. Se calhar a intenção da senhora era boa e ela nem sequer, dentro do coração dela, pôs em causa se estava limpo ou se estava sujo, porque a ideia era doar. Sim. Mas nós, ao recebermos essa situação ou de termos outra sensibilidade, vamos o tornar uma coisa pura com a nossa crítica, o nosso juízo de valor, numa coisa não tão pura ou deixa de ser puro devido ao nosso julgamento. Eu acho que cada um é como é. Não vai mudar isso, porque se eu vou fazer algum tipo de doação, eu vou procurar ver como está o estado daquilo que eu estou doando. É a primeira base de tudo. Não, mas isso aí eu compreendo. Então, mas não, assim, você está se referindo a isso. Sim, mas calma, no sentido que há pessoas, por exemplo, nós não conhecemos as pessoas, há pessoas que não têm o hábito, por exemplo, de lavar a roupa ou de passar a roupa, ou podemos estar podemos estar defasados. E nessa situação, o simples facto de nós termos uma atitude pejorativa ou
estarmos a tomar em conta o que foi dado noutra pessoa, eu pergunto-me, será que não somos um pouco hipócritas, no sentido que nós não conhecemos a outra pessoa ou não conhecemos o coração da outra pessoa aos nossos olhos e aquilo que nós conhecemos não faríamos isso. Mas será que da maneira que a pessoa está ou da maneira que a pessoa está perante o mundo, ela pode achar normal? Para ela, né? Exato. Ou seja, o que ela está fazendo é algo normal, porque no dia a dia é a realidade da pessoa. Por exemplo, quando nós vemos ou quando vamos à casa de uma pessoa que seja acumuladora, Sim. para nós é impensável em acumularmos lixo, por exemplo. Mas isso é aos nossos olhos. Porque para a pessoa pode ser uma coisa normal. Apesar de que a sociedade não achar uma coisa normal, mas a pessoa pode achar uma coisa normal para ela. Certo, mas aí vai entrarmos em outras questões. Nas questões do que das pessoas não quererem também verem o que estão ocorrendo ao seu redor. Sim, porque, eu estou dando exemplos porque, sim, por exemplo, numa situação extrema para ser mais fácil de diluir. É muito interessante, por quê? Porque nas instituições, quando nós referimos a isso, no nosso dia a dia, ocorre isso feio, seríssimo, sério, é muito grave isso em relação a doações, certo? E no nosso dia a dia, nós vamos ser aquilo e vamos fazer, vamos ser apenas ou doar o que realmente somos. Você vai doar, se você acha que vai doar esse caderno aqui, que está rasgado, ou que está, sei lá, bom, isso para mim tá bom, para mim doar para uma outra pessoa. Mas, se fosse para mim receber... Então, são essas questões que são interessantes, que eu acho que nós deveríamos nos posicionarmos. Talvez essa pessoa não tenha essa concepção, como você realmente disse. Mas será que essa senhora gostaria de receber esse lençol chichado? Né? Zélia, houve uma coisa. Eu ponho a coisa de outra maneira. Por exemplo, quantas vezes já não aconteceu nós termos um carinho imenso por uma pessoa e não sentirmos que é restituído da mesma maneira que nós damos essa amizade. Certo. Nós não, porque é assim, quando nós damos uma amizade, nós não podemos medi-la. Por quê? Porque as pessoas só dão o que têm. E as pessoas podem não ter para dar. E nós estamos a exigir uma coisa que a nossos olhos... Porque assim, quando nós exigimos o mesmo que nós damos, nós não estamos a dar. Nós estamos a vender. Porque queremos receber na mesma moeda aquilo que estamos a dar. Isso é uma questão muito delicada para mim, como ser humano, em questionar isso, sabe, Sandra? Porque você realmente disse uma coisa: a pessoa é o que é. A pessoa só dá aquilo que realmente tem dentro de si. Que tem para dar. Não, e quem é realmente a pessoa. Então, se nós observarmos essa questão desse comportamento da senhora, que só damos exemplos, no nosso próprio dia a dia, onde até deixamos de fazer coisas que temos condições de sermos úteis. Então, porque talvez ainda nós não estamos tão preparados para sermos tão úteis. Exatamente. Então, se não está preparado para ser útil, às vezes é melhor nem... se ainda não está e se quer dar o primeiro passo, então é bom, às vezes, pedir conselhos. O que você acha disso aqui, Sandra? Você acha que está bom? Se ela ainda não tem, ou vamos dizer Zélia, não tenho condições de doar isso aqui como uma coisa nova para uma pessoa, aí eu pergunto assim, Maria Helena, eu vou falar Maria Helena porque Maria Helena é minha amiga. Você acha que isso aqui tá bom para eu doar para Sandra? Entendeu? Mas aí que tá, é como você realmente está dizendo, cada um é como é, e ninguém vai mudar ninguém.
Cada um está no Assim, seu patamar. e será que as pessoas conseguem ser humildes muitas vezes o suficiente para poder dizer isso? Porque é assim, quando tu há pessoas que não têm essa capacidade É, é de interessante isso, poder. mas se cada um pensar assim, Sandra, como vai ficar também as instituições? Ficar verdadeiro acúmulo de lixo. Né? Então, é realmente a Não, questão. Não, não, estamos sim, 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 conversando eu percebo em o que tu estás a relação à dizer. educação, porque muitas instituições não dizem isso. Recebem e jogam fora. Aqui mesmo, há quantas vezes eu tive que jogar coisas fora? Mas, por Coisa assim. exemplo, eu falo um pouco por mim, porque eu penso que, em termos negociais, eu tenho uma dificuldade imensa de poder vender uma coisa já usada. E porquê? Porque eu não, se não dá para mim, não dá para outra pessoa. Uhum. Mas há uma coisa que e aí eu acho que é um pouco a minha falta de humildade, porque o que para nós podemos considerar lixo pode ser luxo para um irmão nosso que não tem, que tenha muito menos que nós. Apesar de que para mim é difícil aceitar essa situação, mas a verdade é que muitas vezes nós pomos, e aqui na Suíça, como tu sabes, pomos a doar qualquer coisa na rua, muitas vezes não é com o sentido de eu não quero ir deitar isto no lixo, então vou ver se alguém quer levar. E a verdade é que, passado poucos momentos, essas coisas desaparecem. Ou Uhum. seja, ganham uso em casa de pessoas que precisam mais que nós. Porque, por exemplo, Uhum. eu ponho as coisas dessa maneira. Eu muitas vezes, quando vou à lixeira, o que é que acontece? Eu vejo pessoas a deitarem coisas que estão em perfeito estado. E eu pergunto-me: será que deitarmos fora porque não conseguimos dar também não é pecado? Bom, para mim, pecado já não existe. É pecado no sentido de. Não, É, sim, sim, entendi, não é no. eu entendi, Sandra. Eu acho que também tem muito a comodidade. A comodidade. Porque não quer ir a um local para deixar o que é isso, aquilo outro. Mas cada um, como você mesmo está dizendo, é como é. Porque a primeira coisa, eu não posso, se eu falar por mim, bom, eu não vou falar. Vou falar por Maria Helena, pronto. Que é minha amiga, eu posso falar, né, não, Maria Helena? Eu tenho É, certeza que, né, Maria mas Helena? Né? depois eu vou dar um exemplo. Dê aí, dê. Pronto, Pronto, explica aí, Maria veja, Helena. ele está falando isso. Mas veja, ele às vezes tem um pontinho, falta um botão. Então, você joga essa camisa fora. Poxa, quantas pessoas queriam ter essa camisa? Não é por aí. Eu digo assim, suja como xixi e outras coisas, está entendendo? Agora, se a camisa está um furinho, poxa, se não der em você, dá em outras pessoas que estão querendo. Lá no meu apartamento, a senhora lá do sexto andar botou umas 3 trouxas de roupa boazinha, com alguns defeitinhos. Aí, seu Erasmo, que é o porteiro de lá, disse, Dona Helena, olha o que ela está botando no lixo. Aí eu peguei, levei para o centro, primeiro lavei e levei para o centro, inclusive até brinquedos, tá entendendo? Até brinquedos eu levei. Então, como é importante, esse senhor agora, que é o porteiro, ele acabou de me ligar chorando, ele está perdendo uma vista, tá entendendo? Mas é uma pessoa super caridosa, tá entendendo? Aí eu digo assim, Deus ajuda quem ajuda, porque e aí eu fui falar com ela, que é uma pessoa muito pedante, muito chata, mas eu fui bater na porta dela e disse, olha, se você tiver alguma coisa que quiser doar, eu conheço muita gente que precisa,
Aí ela, tá certo, se eu tiver, eu mando. E realmente depois ela ficou mandando. Porque ela disse, até ela não se tocou. Ela disse, desculpa, mas eu nem me toquei. Porque às vezes a pessoa não se toca, tá entendendo? Que aquela blusa, aquela saia, não dá para você, tá alguma mancha, mas tem tanta gente que precisa, que quer. É isso que eu falo. Ainda falta, né? Posso? Hã? Posso? Não, Oi? Não, peraí, quem é que posso? eu, Quem eu, é? eu, eu, Ah, sou eu mesmo. Porque, por exemplo, como é que eu posso. Eu tenho um dilema grande. Eu tenho um dilema grande em relação a este ponto que estamos a falar. Porque, infelizmente, nós doamos o que nós não precisamos. E a questão que eu ponho é: quando é que nós teremos a coragem de dar o que nos faz falta? uhum. Porque eu acho que esse é o verdadeiro sentimento da partilha. Porque nós damos o que não nos faz falta. Uhum, exatamente. Exatamente. É porque ainda, né, Sandro, o patamar, apesar de estarmos aqui aprendendo a doutrina amorosa, o patamar moral, o nível moral e consciencial que nós nos encontramos. É como Exato. você disse, cada um tem o seu tempo. Isso me machuca muito, porque nós estamos acostumadas a trabalhar em relação a isso. Maria Helena, eu não sei, Leide, mas assim, quem está acostumado nos choca muito. Nos choca muito, porque o trabalho que se dá e outras coisas que está por trás de tudo isso, do fato da pessoa estar agindo dessa forma. Mas como todos nós estamos conversando aqui, cada um está no seu nível consciencial. E não será eu que vou dizer, poxa, eu me agito, porque às vezes eu acho coisas assim que são já bem complicadas quando você está doando e é bem complicado. Mas respeito, simplesmente jogo fora. Porque às vezes as pessoas não têm coragem de jogar fora e dar para os outros. Mas é como nós estamos dizendo, cada um está no seu nível consciencial. E cada um faz aquilo que acha que seja o certo. Se você doa uma cadeira que só tem duas perninhas e acha que é bom, ou então você vai e dá um brinquedo que está todo quebrado, rasgado, que é isso, e acha que vai tirar de casa para poder dar para uma criança porque é doação. Então, cada um sabe e está no seu nível. E não será eu, não será Celeste, não será Sandro que vai mudar isso. Porque cada um tem o seu tempo. Sim, porque aquilo que tu estavas a dizer, e muito bem, é questionarmos, é nós, como é que eu posso explicar? Nós próprios vigiarmos-nos a nós mesmos e fazermos a verdadeira pergunta: será que se alguém me desse isso dessa forma que eu estou a dar, de que forma é que eu receberia? Uhum. Porque como como há exemplos e tu sabes melhor que eu até vou tentar aproximar-me para que tu poderes concluir. Há uma fala de Chico Xavier em que ele diz para dar eu agora não estou-me a recordar exatamente do diálogo em si, mas que uma pessoa queria dar uma coisa como nós costumamos dar, normal, que está aqui em casa a ganhar espaço, então queremos dar a outra pessoa. E ele disse: não, dê o que melhor tiver no seu guarda-fato, porque depois é todas as energias e todos os agradecimentos que nós podemos obter de uma pessoa que recebe uma coisa em perfeito estado. As graças. Porque muitas vezes nós vemos a parte física, a parte humana, mas nós esquecemos muitas vezes da parte espiritual.
Porque quem gostava de receber uma camisa rota Pois é. e a pessoa que recebe também tem o mesmo juízo, tem um juízo de valor que nós temos, independentemente de ser pobre ou ser mais necessitado que nós. Pois é. Tu tem o seu tempo, né? Mas eu vou terminar aqui, vou parar a gravação para fazer. Muito obrigada. Até a próxima, meus queridos irmãos e irmãs. Beijo no coração de cada um e de cada uma. Até lá.